primeiro passo que você precisa saber para onde vai o seu dinheiro é: registre a sua movimentação financeira. O que é mais comum quando o empresário não sabe o que está acontecendo com o dinheiro dele é porque ele não tem nenhum tipo de controle. Ele não sabe absolutamente nada para onde está indo o seu recurso financeiro. Eu não gosto daquele controle feito na agenda, aquele controle onde você tem uma listagem de coisas, né? Onde você tem uma folha lá, você coloca assim: energia, matéria-prima, funcionário, e conforme você vai pagando, você vai anotando do lado. Eu fiz esse atendimento na semana passada numa cliente e ela faz dessa forma. Melhor dessa forma do que de forma nenhuma, mas dessa forma ela fica sujeita a algum tipo de inconsistência, porque ela tem toda uma relação de contas que acontecem periodicamente, com regularidade, e ali está constando o valor das retiradas, os valores que são retirados para si, para pagar suas contas. E é importante que isso seja registrado de forma contínua, porque da forma como essa empresária faz, então ela tem lá compra de matéria-prima e ao lado ela tem o valor que ela gastou, que ela investiu, que ela comprou com os recursos da empresa voltado para esse item. Mas não tem mais nenhuma informação. Em outro vídeo do canal eu coloquei que é importante que nós tenhamos no mínimo 3 informações sobre o registro da nossa movimentação financeira. Uma é quando que esse fato aconteceu, outra é quanto foi esse fato e a terceira é o que. O quando ele remete à data. Então você precisa ter o registro de quando esse fato aconteceu. Por quê? Porque isso é importante para você gerar informação, para você gerar relatórios, para que você consiga fazer análises comparativas. Então ao longo do tempo você vai conseguir saber o seu processo de evolução. Você vai saber se você está evoluindo no quesito dos seus registros, você vai saber fazer análises comparativas e saber se um determinado mês, um determinado período, qual a comparação dele com outro período. Você precisa saber o valor. Parece tão óbvio a questão de valor, mas eu vejo muitas situações em que o empresário faz algum tipo de permuta. Aí eu lembrei de um outro empresário. Kleber, o meu cliente estava devendo, aí ele me deu aquele carro e a gente pegou o valor da dívida dele e colocou pelo carro. Aí aquele carro eu passei para um fornecedor e aquele valor o fornecedor ficou me devendo uma parcela de crédito que eu vou comprar no mês que vem. Tudo isso precisa ser mensurado, materializado. Tudo isso precisa ser devidamente colocado em pauta. E neste mesmo exemplo, o cliente ele recebeu um carro e uma moto. E aquela moto, eu falei, poxa vida, eu sempre tive o sonho de ter aquela moto, Kleber, e eu tenho aquela moto. Então eu estou usando ela por algum tempo, né? A hora que eu enjoar, eu vendo ela. Tudo isso precisa ser registrado, precisa ser transformado em valores, precisa ser mensurado. Quando você recebe uma conta num carro, numa moto, está entrando dinheiro no caixa da sua empresa, no seu negócio. E ao mesmo tempo está saindo para comprar um bem, um veículo, um imobilizado. Aí depende da destinação. Se você vai usar aquele recurso só para revender e resgatar o dinheiro, ou se você vai usar aquele bem no consumo da sua empresa, ou até para consumo próprio, como foi esse exemplo que eu citei. Então, é importante que você registre os fatos e registre lá qual o valor. E você precisa registrar o que foi. E esse o que foi, aí ele remete a essa questão dessa listagem que o meu cliente estava fazendo, que o cliente está fazendo. Então, colocando lá o que é matéria-prima, colocando o que é despesa com funcionário, colocando cada conta no seu devido lugar. Então, você precisa registrar a movimentação. E aí você vai passar a registrar também a sua movimentação pessoal. Quando eu inicio um trabalho, o empresário ele trabalha, não sabe onde está a cor de dinheiro, eu não começo separando as contas do empresário. Um dos princípios, eu sou bacharel em ciências contábeis, sou especialista em contabilidade, e um dos grandes princípios é que você deve separar a conta pessoa física da conta pessoa jurídica. Eu concordo plenamente com esse conceito. Só que em 22 anos de experiência, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, 22 anos de experiência, eu nunca vi ninguém que eu chegasse na empresa, nem empresário, que eu falasse, olha, senhor empresário, a partir de hoje nós vamos separar as contas da empresa das contas pessoais. E o empresário sorridente olha para mim e fala, tudo bem, Kleber, você está mandando, então nós vamos fazer isso. Então a gente começa a fazer de uma hora para outra. O que acontece é que o empresário ele nem sabe quanto que ele está pegando. Ele nem tem definido claramente qual que é o salário dele. Então o primeiro passo é mantenha suas contas
misturadas? Porque sempre esteve misturado. Então não é do dia para a noite que você vai fazer essa divisão. Você sim vai fazer essa separação, mas terminado o primeiro ciclo de implantação dos seus controles financeiros. Porque neste momento você vai entender. Quando você está executando o primeiro passo para saber para onde vai o seu dinheiro, ou seja, registrando a sua movimentação financeira, todos os dados estão sendo organizados. Está tudo sendo estruturado, organizado, alinhado.